Poucas pessoas conhecem essa verdade espiritual, mas o homem que condenou Jesus viveu um castigo que nenhuma pedra do templo pôde esconder. O nome dele ecoou como autoridade. Suas vestes eram sagradas, seus decretos incontestáveis. Mas em algum momento, ele olhou nos olhos do Filho de Deus e escolheu o silêncio da religião ao invés da luz da verdade. Você já se perguntou o que aconteceu com Caifás depois da crucificação? Por trás da aparência imponente do sumo sacerdote, havia uma alma marcada por algo que nem os registros oficiais quiseram gritar. A queda de um homem que teve tudo menos arrependimento. Talvez você também conheça o peso de decisões mal feitas. Talvez em algum momento também tenha se calado diante da verdade. Este vídeo é mais que história. É um espelho, um sussurro divino que atravessa os séculos para alcançar você hoje. O que você está prestes a ouvir não é um relato comum, é um julgamento celestial, revelado em etapas. E no final, você vai entender que ninguém toca no ungido impunemente, mas também que ninguém está tão perdido que não possa ser alcançado pela graça. Jesus caminhava entre os homens com uma luz que não podia ser ignorada. Para o povo, ele era como uma vela acesa em plena escuridão. Tocava os enfermos, escutava os esquecidos, restaurava os quebrados. As multidões se aglomeravam, não apenas para vê-lo, mas para senti-lo. Havia algo em sua voz que atravessava a carne e tocava o espírito. Mas para os líderes religiosos, essa mesma luz parecia ofuscante e ameaçadora. Os fariseus e saduceus, acostumados a serem o centro das atenções, começaram a sentir que algo escapava de suas mãos. A cada milagre, a cada parábola, Jesus não só curava o corpo, mas expunha o coração. E isso era perigoso para quem vivia de aparências. Não podiam suportar a ideia de um rabi sem escola, de um filho de carpinteiro sendo chamado de mestre. O que para o povo era libertação, para os chefes era provocação. Na sinagoga, quando Jesus leu Isaías e disse: "Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós", um silêncio desconfortável caiu. Aquilo soava como uma ousadia, mas também como uma sentença. Era como se uma trombeta tivesse soado em meio a uma religião adormecida. E os que comandavam o templo começaram a se perguntar: quem é este que fala com tamanha autoridade? Para as mulheres desprezadas, para os cegos à beira do caminho, para os pecadores públicos, ele era uma porta aberta. Um toque, uma palavra, e a vergonha se transformava em esperança. Mas para os sacerdotes, era uma ameaça silenciosa, porque ele não pedira permissão para curar no sábado, porque desafiava as tradições, porque chamava Deus de Pai, e isso para eles era imperdoável. Jesus não buscava palco, mas onde ele pisava, a terra tremia. Sua presença desarmava os altivos e levantava os humilhados. Não havia meio termo, ou o amavam ou queriam vê-lo morto. A multidão via um profeta. Os líderes viam um problema, e assim, enquanto os pobres levantavam as mãos ao céu em gratidão, os chefes apontavam o dedo com indignação. Um exemplo claro disso está em João 11, após a ressurreição de Lázaro. O povo ficou maravilhado, muitos creram, mas os sacerdotes, ao ouvirem o relato, reuniram-se às pressas, não para adorar, mas para conspirar. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, diziam. A fé do povo era vista como uma ameaça à estrutura religiosa. Essa tensão entre adoração e perseguição marca o início do fim. O coração de muitos foi dividido. Alguns ainda tentavam entender, outros já tinham decidido silenciar aquela voz. Porque a verdade, quando brilha com força, revela também as sombras escondidas nos altares da conveniência. E os que viviam da religião sem viver para Deus se sentiram expostos. E é aqui que o cenário muda. Quando a reverência popular se transforma em inquietação política e religiosa. O nome de Jesus começa a circular nos corredores do poder com mais intensidade.
E nos bastidores do templo surge o sussurro que logo se tornará sentença. No coração do templo, onde o incenso subia como oração, havia também o cheiro amargo da política. Caifás e Anás, sumos sacerdotes de Israel, não só conheciam a Torá, conheciam também os corredores do poder. Ali, entre sacrifícios e moedas, entre véus e alianças, eles erguiam não um altar a Deus, mas uma estrutura para manter o controle. A fé havia se tornado um instrumento, e o templo uma máquina que servia mais a Roma do que ao céu. Anás, o patriarca, embora já não estivesse oficialmente no cargo, seguia puxando os fios invisíveis do sinédrio. Caifás, seu genro, era a face visível de uma autoridade sagrada, mas comprometida. Juntos, formavam um eixo de comando que fazia concessões aos romanos em nome da paz. Mas essa paz tinha preço. O silêncio do povo, a morte dos profetas, o sangue de inocentes. A aliança com Roma era um pacto de conveniência. Os sacerdotes mantinham a ordem e, em troca, recebiam prestígio, posição e poder. Mas a chegada de Jesus bagunçou esse equilíbrio. Não porque levantava exércitos, mas porque levantava consciências. Ele não ameaçava Roma com espadas, mas com palavras, com verdades que desnudavam o templo, com gestos que desarmavam o sistema. O episódio da purificação do templo foi um divisor de águas. Ao derrubar as mesas dos cambistas, Jesus não só limpava o átrio dos gentios, ele expunha o coração da casta sacerdotal. Minha casa será chamada casa de oração, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquilo foi mais que uma frase, foi uma acusação. E Caifás, que dependia daquela estrutura corrupta, não podia permitir que isso continuasse. Mas havia um problema. Jesus era amado pelo povo. Caifás sabia que não podia prendê-lo de forma pública. Precisava de um motivo religioso que justificasse um julgamento e de uma conexão política que garantisse sua condenação. Ele então recorre ao velho artifício: misturar Deus com poder. Reuniões noturnas, argumentos distorcidos, textos sagrados usados como espada em vez de bálsamo. Por trás das vestes sacerdotais havia um coração endurecido. Caifás justificava seus atos com aparência de zelo espiritual, mas sua motivação era o medo. É melhor que morra um homem por el pueblo, disse ele. Uma frase que soava como sacrifício, mas era cálculo. Ele não sabia que, ao tentar proteger sua posição, estava cumprindo uma profecia que o ultrapassava. Assim, o poder religioso se deforma. O sacerdote se transforma em juiz. O altar vira tribunal. E o templo, que um dia acolheu a glória de Deus, agora conspira contra o próprio Filho. E ali, em meio às colunas de mármore e às velas acesas, nasce a conspiração que mudaria o destino da eternidade. Mas ainda faltava uma peça. Alguém que abrisse a porta do íntimo. Alguém que conhecesse o Mestre de perto e estivesse disposto a vendê-lo por um suspiro de prata. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é e sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. O medo é uma sombra silenciosa. Ele não bate à porta, mas entra pelos pensamentos e ali se acomoda. Foi assim com os líderes religiosos. Não temiam Jesus por causa da espada, mas por causa da influência. Não era um guerreiro, mas atraía multidões. Não usava coroa, mas governava corações. E para quem vive de controle, não há ameaça maior do que um amor incondicional que não se curva ao sistema. A popularidade de Jesus crescia como chama em palha seca. Cada cura, cada parábola,
Cada libertação tornava o nome do Nazareno mais presente nas conversas, nos lares, nas orações. Os líderes viam isso com olhos inquietos. Todos vão crer nele, e os romanos virão e destruirão tanto o nosso lugar como a nossa nação. A verdadeira motivação estava clara: medo de perder o templo, o prestígio, o poder. O sinédrio se reunia em segredo. Suas túnicas longas escondiam intenções ainda mais longas. Não podiam admitir que Jesus fosse o Messias. Não porque faltassem sinais, mas porque sobravam conveniências. O plano era claro: parar a voz antes que ela chegasse ao coração da cidade. Silenciar aquele que fazia os mudos falar. Neutralizar a esperança antes que se tornasse fé irreversível. Os evangelhos nos mostram esse momento com precisão cirúrgica. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. A conspiração já não era teoria, era decisão. Procuravam uma brecha, um erro, uma oportunidade. Algo que parecesse justo aos olhos do povo, mas que servisse aos seus propósitos. A profecia precisava ser distorcida e a verdade encoberta. E aqui entra um detalhe que poucos percebem. Eles não procuravam a verdade, buscavam uma desculpa, um pretexto para legitimar o ódio. Como muitos ainda fazem hoje, quando usam a religião para justificar a exclusão, o julgamento, a pedra. E quando o coração se fecha à revelação, mesmo o milagre mais claro parece heresia. Jesus continuava seu caminho, sabia de tudo, mas não recuava. Sua coragem não vinha da carne, mas do propósito. Ele não se escondia, se entregava, e isso desconcertava ainda mais seus inimigos. Quem não teme a morte torna-se imprevisível, e quem obedece ao Pai torna-se invencível. Foi nesse clima tenso, onde os corredores do templo se misturavam com sussurros de traição, que a conspiração ganhou forma. A trama já estava desenhada, o cenário preparado. Mas para executá-la, ainda faltava o traidor. Alguém que conhecesse o perfume do óleo sobre os pés de Jesus e, mesmo assim, aceitasse trocá-lo por moedas. Não há dor mais cortante do que a traição que vem de mãos amigas. Judas não era um estranho. Era um dos 12. Caminhou ao lado do mestre, ouviu segredos, partilhou do pão. Era da confiança de Jesus a ponto de carregar a bolsa. Mas em algum momento, seu coração trocou o perfume da presença pelo som das moedas. Não foi de um dia para o outro. Foi um desvio sutil, como um sussurro que ganha força até se tornar voz. A Bíblia mostra que Judas tinha ambições que não se encaixavam com o reino de Deus. Ele esperava talvez um Messias conquistador, um líder político, alguém que derrubasse Roma. Mas Jesus veio com mansidão, lavando pés, falando de cruz. E Judas, decepcionado com a simplicidade do mestre, procurou outro tipo de glória. A prata de sua alma já pesava mais do que a promessa do céu. O encontro com os sacerdotes foi frio, calculado. "Quanto me darão e eu o entregarei a vocês?" perguntou. E assim, por 30 moedas de prata, selou o pacto que entregaria a vida nas mãos da morte. Não foi apenas um erro, foi uma escolha, uma queda alimentada por tempo demais. E o beijo no Getsêmani não foi afeto, foi selo de traição. O julgamento que se seguiu foi uma farsa religiosa. Testemunhas compradas, acusações inconsistentes, pressa em condenar. Tudo fora orquestrado. Eles não queriam justiça, queriam uma justificativa para matar. E encontraram em Judas o canal. Mas nem os próprios sacerdotes imaginavam que, ao tocar no ungido, estavam tocando no próprio Filho de Deus. Jesus, mesmo diante da injustiça, permaneceu em silêncio. Como cordeiro levado ao matadouro, não abriu a boca, porque sabia que o trono que lhe aguardava não era de ouro, mas de madeira e cravos. E enquanto Pedro chorava por negar e os discípulos se dispersavam, Judas afundava em sua culpa. Aquilo que parecia controle virou condenação. A história de Judas nos confronta, porque nem sempre o traidor
tem aparência de inimigo. Às vezes é aquele que anda conosco, que conhece nossos passos, mas não conhece nosso coração. Judas teve remorso, mas não teve arrependimento, e foi tragado por sua própria dor. O templo, que antes pagou seu preço, agora negava seu perdão. Que nos importa? Isso é contigo. E assim, a trama seguia seu curso. O Filho do Altíssimo agora seria apresentado diante de Pilatos, mas os que o entregaram não queriam apenas sua prisão, queriam sua morte. E a multidão, aquela mesma que o aclamou com ramos, estava prestes a gritar por sangue. A pedra foi removida, o sepulcro estava vazio, mas nem todos queriam ver. A notícia da ressurreição espalhou-se como fogo em palha seca entre os discípulos, mas encontrou resistência feroz entre os líderes religiosos. Para eles, o túmulo vazio não era milagre, era ameaça. Se Cristo havia ressuscitado, então tudo o que disseram contra ele era mentira, e essa verdade era insuportável. Os soldados que guardavam o sepulcro viram o anjo, caíram como mortos e correram para relatar o ocorrido. Mas ao invés de se prostrarem, os chefes dos sacerdotes ofereceram dinheiro. Mais uma vez, compraram silêncio, fabricaram versões, distorceram a verdade. Digam que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo. A mentira tornou-se doutrina para quem não suportava o peso da evidência divina. A ressurreição não apenas confirmou quem Jesus era, inaugurou uma era, a era dos que não mais temiam a morte, porque viram o vencedor sair da sepultura. Pedro, que antes negava, agora pregava. Tomé, que antes duvidava, agora confessava. Maria, que antes chorava, agora anunciava. E os chefes ficaram desconcertados. O movimento que tentaram calar com uma cruz agora crescia com poder. Começou então uma perseguição ardente. Prenderam Pedro e João, apedrejaram Estevão, espalharam os fiéis. Mas onde lançavam cinzas, surgiam brasas. Cada testemunho, cada cura, cada mensagem fazia crescer ainda mais o número dos convertidos. Era como tentar apagar um incêndio com gasolina. O Espírito soprava onde queria, e os religiosos tremiam. A fé dos primeiros cristãos não era institucional, era vivencial. Eles sabiam em quem tinham crido. Não apenas ouviram falar, eles viram. Comeram com o ressuscitado, tocaram em suas mãos. Foram marcados por uma certeza que nenhum açoite podia apagar. E foi essa fé que fez os impérios tremerem. Para os sacerdotes aquilo era insuportável. Tinham matado o corpo, mas não a palavra. Por isso, tentaram calar os lábios que a anunciavam. Mas como disse Pedro, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4, 19 e 20. Era mais forte do que o medo, era mais vivo do que a morte. E enquanto a igreja crescia, a sombra do passado começava a pesar sobre os ombros dos que tramaram contra o Cordeiro. Um deles, Caifás, o sumo sacerdote, aquele que pronunciou a sentença, começaria a ver sua casa ruir, pedra por pedra. Porque o sangue inocente jamais clama em vão. O nome de Caifás ecoava com autoridade nos corredores do templo. Ele era o sumo sacerdote, o juiz supremo da fé em Israel, o homem que tinha o poder de declarar impuro ou inocente. Mas a história tem um jeito divino de cobrar aquilo que o tempo não perdoa. Após condenar o Cristo, Caifás viveu para ver sua própria glória desmoronar, não por mãos humanas, mas pelo juízo que paira sobre quem toca no ungido. Após a crucificação, sua influência política começou a ruir. Os evangelhos silenciam sobre seu fim, mas os relatos históricos nos oferecem pistas. Joséfo, historiador judeu do século I, menciona que Caifás foi deposto pouco tempo depois da morte de Jesus, por ordem do novo governador romano. Foi retirado do cargo sem honra, sem cerimônia, como quem é desmascarado por dentro. Aquele que julgou o Filho de Deus, agora era julgado pelos próprios homens.
O que era uma linhagem sacerdotal respeitada, sua aliança com Anás, sua conexão com Roma, começou a se desfazer. A estrutura que Caifás ajudou a proteger com sangue foi engolida por guerras internas, rivalidades políticas e a crescente influência dos seguidores de Jesus. A igreja primitiva crescia e, com ela, a memória do julgamento injusto. O nome de Caifás começou a ser associado não à santidade, mas à traição. Alguns textos antigos apócrifos e escritos rabínicos sugerem que Caifás teve um fim amargo. A tradição diz que ele foi atormentado por sonhos, pesadelos nos quais o olhar de Jesus o perseguia. Imagens do momento em que rasgou suas vestes ecoavam na escuridão de sua consciência. Era como se a sentença que pronunciara sobre Cristo tivesse se voltado contra ele. Séculos depois, arqueólogos encontraram um ossuário, uma caixa de pedra usada para guardar ossos, com a inscrição Yehosef bar Caiafa, que significa José, filho de Caifás. Era um sumo sacerdote. A inscrição e a datação do artefato coincidem com o período do Novo Testamento. Se de fato pertence a ele, então seus restos foram colocados em uma tumba. Mas sua história, essa não descansou. O destino de Caifás é uma lembrança solene. O poder que se constrói à custa da verdade desmorona. A glória que se conquista traindo a justiça vira poeira, e quem tenta silenciar a voz de Deus acaba ouvindo seu eco por toda a eternidade. O mesmo homem que julgou Jesus agora repousa sob pedras silenciosas, enquanto o nome que ele tentou apagar segue transformando o mundo. Mas o céu ainda escreve histórias, e a cruz que Caifás desprezou continua sendo o ponto de partida para milhares que hoje, mesmo em meio a ruínas, continuam ouvindo uma voz que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nome de Caifás ficou preso às páginas do julgamento, mas não à promessa da ressurreição. Ele escolheu o lado do poder e perdeu a paz. Escolheu a manutenção do templo e esqueceu o trono. Mas você, que ouviu até aqui, ainda tem um suspiro de tempo. Ainda há luz, mesmo depois da traição. Ainda há perdão, mesmo depois do erro. O que Deus está te dizendo hoje, com esta história, é claro. Quem fecha os olhos diante da verdade será esmagado pelo peso dela. Mas quem se dobra diante da cruz encontrará redenção. O castigo de Caifás não está aí apenas para ser lembrado. Está aí para que você não repita os mesmos caminhos. E agora eu te pergunto, em que parte dessa história você se encontra? Você tem sido voz profética ou silêncio cúmplice? Está defendendo estruturas ou reconhecendo a presença do Salvador? Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal. Deus está trazendo revelações que podem mudar tua vida. Ative as notificações, porque o próximo vídeo pode ser a resposta pela qual você tem orado.